Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Gilene Dias e estou aqui para falar da minha experiência com aborto retido. Não vai ser fácil, né, gravar esse vídeo, mas eu achei que fosse o momento, que era o momento, para tanto informar algumas pessoas, né, sobre isso e também ajudar mulheres que estão passando pela mesma situação que eu passei. Esse vídeo vai ser um vídeo mais completo, mas eu também quero gravar um vídeo falando de 3 partes muito importantes, né, dessa experiência minha, que foi a parte espiritual, né, do que foi isso espiritualmente para mim, a parte emocional e a parte física. Quando eu procurei, gente, assuntos sobre isso, né, sobre o aborto retido, foi pouquíssima coisa que eu achei. Eu entendi que é um momento muito delicado e as pessoas não querem falar sobre isso. E muitas mulheres passam e sofrem com isso. E eu fiquei, cara, eu preciso falar de forma bem detalhada e para que as pessoas que passaram se sintam acolhidas de alguma forma, porque eu me senti muito acolhida com os vídeos que foram gravados sobre o assunto. Bom, gente, eu fiz uma colinha aqui, né, porque são muitas datas. Eu engravidei final de agosto e eu descobri a gravidez dia 7 de setembro. O que acontece, gente? Eu vou trazer esse assunto de forma mais detalhada quando eu falar sobre a questão espiritual, né, da minha gravidez, enfim, mas eu nunca pensei em ter outro filho, né? A Sara, eu já tenho uma filha de 11 anos e eu nunca cogitei ter um outro bebê. Mas algumas coisas mudam e eu e o Lucas decidimos ter um bebê. E eu comecei a tentar em final de julho para agosto, assim, a gente decidiu, parei, né, de tomar as prevenções e quando foi em agosto eu engravidei e eu descobri em setembro, né? Dia 7 de setembro veio o meu positivo. E assim, gente, foi um momento tão incrível, sabe, ali da descoberta, e principalmente pela Sara, porque ela era o sonho dela, né? Ter um irmão, uma irmã, então foi assim incrível, foi um momento maravilhoso de família, sabe? Caraca, eu tava realmente em êxtase e o Lucas também, muito feliz. E nós decidimos, né, naquele primeiro momento ali, contar para as pessoas. Eu não escondi a gravidez, né? Eu fiquei tão feliz que eu queria mesmo que todo mundo soubesse, queria compartilhar e eu compartilhei. Enfim, tava vivendo aquela alegria, né? Mas aí, gente, quando eu tava com 6 semanas, se eu não estou enganada, né? Que já era o tempo de ver, né, o embrião, de escutar o coração, aquela coisa toda, veio o primeiro sinal de alerta, né? Que foi quando nós fomos fazer, e aí não tinha conseguido ver ainda, só tinha o saco gestacional e a vesícula vitelínica, e ficou naquele sinal de alerta. E aí, naquele dia, eu fui para outra cidade, né, fazer a ultrassom, e o médico falou e tal, que não viu ainda, e aquilo me preocupou bastante. E eu perguntei para ele, eu lembro que eu perguntei assim, tem alguma, isso é normal? Tem algum problema nisso? Ele falou assim, tem, já era para estar vendo. E assim, aquilo ali foi o suficiente para o meu mundo desabar, gente. Eu saí do local assim, eu chorando, eu tava tentando segurar, mas eu não consegui. Eu saí dali chorando muito. Eu lembro de subir aquela rampa chorando muito, com o Lucas me acalmando. E eu acredito que ali foi, sei lá, eu acho que foi o momento mais desafiador para mim, assim, da descoberta, né? Porque eu já tinha pesquisado muita coisa, já sabia que era o momento de ver. E já tinha acontecido também algo comigo, né, que eu vou contar quando eu falar sobre a questão espiritual, que me fez saber que ali realmente eu não ia ter boas notícias, né? Mas mesmo assim, o médico pediu para aguardar uma semana para poder realmente ter certeza. E foi a pior semana da minha vida. Foi aquela semana. Foi uma semana assim que eu não estava entendendo nada, tudo estava doendo muito.
eu só orei, né? Comecei a orar e pedir a Deus para trazer vida novamente, para abençoar. E, enfim, foi uma luta muito grande, muito desafio, porque essa espera, sabe? Você não sabe o que vai acontecer. Foi algo assim realmente desesperador. E assim, eu senti muito medo. Eu não sabia realmente o que esperar na outra semana, mas ao mesmo tempo assim que eu orava e eu pedia muito para que Deus revertesse a situação, uma parte de mim também se preparava, né, para ouvir algo negativo naquele dia, né, na próxima semana quando eu fosse. E eu fui, né, na próxima semana fazer o ultrassom novamente. E aí quando eu fiz a ultrassom, a gestação não tinha evoluído em nada. Do mesmo jeitinho que estava na outra semana, estava também nessa. E aí foi constatado realmente que eu tive um aborto retido. O que é o aborto retido? É quando você não expele, é quando você sabe que a gravidez não está evoluindo, ou que o feto parou de bater o coração, enfim, mas ele não saiu, né? Ele está ali dentro. Isso é um aborto retido. Gente, toda hora eu estou pausando o vídeo porque eu preciso respirar para vir falar com vocês aqui. E aí eu fiquei mais calma, no sentido assim, de não chorar tanto, sabe? O meu mundo desabar, porque isso já tinha acontecido. Mas eu fiquei assim, gente. Eu não queria falar nada, sabe? Eu saí dali, vim para casa, eu não queria conversar, eu não queria falar sobre nada, porque dentro de mim eu não entendia nada. Eu estava confusa, tudo estava doendo, e eu vi que, na minha cabeça, eu vi o Senhor não quis fazer o que eu pedi, né? Para poder abençoar a minha gestação, ela ir para frente, Deus não quis fazer. E foi um momento assim de assimilar que os sonhos, tudo aquilo que eu tinha vivenciado se foi. E aí, gente, começou um outro processo, né? Que foi o processo de entender o que estava acontecendo ali com o meu corpo. E foi aonde eu saí, né, dessa ultrassom, fui para a minha médica que eu estava fazendo o acompanhamento, e ela me explicou tudo sobre a questão do aborto retido e falou comigo: olha, Juliane, você tem duas opções. Você tem a opção de fazer curetagem, ou você tem a opção de esperar o seu corpo expelir. Sendo que, gente, essa médica era uma médica particular, e fazer a curetagem no particular era bem caro, era uma coisa que eu não estava prevenida ali para fazer. E depois eu descobri também que no SUS, né, na maternidade da minha cidade, não fazia uma curetagem porque a gente queria fazer, né, por conta do emocional, enfim. É só se fosse uma emergência. Então a única opção que eu tinha naquele momento ali era esperar o meu corpo fazer isso de forma natural. E foi aí, gente, que iniciou mais um pesadelo, porque apesar, tipo assim, já tinha acontecido tudo aquilo ali comigo e eu ainda tinha que esperar o meu corpo expelir. E eu não sabia como que aquilo ia acontecer, eu não sabia quando ia acontecer. E assim, foi a sensação de toda a minha experiência mais desesperadora. Foi esse tempo de esperar o meu corpo expelir. Eu procurei muitas informações em vídeos, em experiência de pessoas, mas eu achei pouquíssimos conteúdos, né, que falassem detalhadamente, né? As pessoas falavam muito na questão de como elas ficaram emocionalmente, mas na parte física também eu senti falta de ter essas informações. E por isso até que realmente eu decidi gravar bem detalhadamente, porque eu realmente não achava. E aquilo foi desesperador, porque, cara, você tem que lidar com a perda, você tem que lidar com toda a frustração, sabe? E saber que algo, tipo assim, o seu sonho vai ter que sair de você, sabe? Cara, eu gostaria muito de explicar que sentimento é esse pra vocês, mas eu realmente não conseguiria em palavras. E eu cheguei aí,
né, no médico, na maternidade, para tentar a curetagem, porque uma outra médica do posto tinha me aconselhado a isso, eu fui. Gente, o médico foi super grosso assim comigo, ele falou, olha, volta para casa, a gente não faz esse procedimento não se faz mais curetagem, só se tiver alguma situação de emergência, e se você quiser você pode procurar um outro lugar que faça o AMIL, que é um procedimento de sucção diferente, segue sua vida. Minha filha esperou 3 meses para abortar, que não sei o que, segue sua vida, como se fosse a coisa mais normal. Mas depois eu entendi que para eles é mesmo. Mas para mim não, para mim eu estava passando por aquilo pela primeira vez. Então eu tive esse diagnóstico, né, mesmo certo, foi no dia 16 de outubro, né, que minha gestação já não ia evoluir mais mesmo. E eu comecei a apresentar o sangramento dia 5/11. A minha médica tinha me dado 30 dias, então eu poderia ficar esperando até o dia 16 de novembro. Mas quando foi dia 5 de novembro, eu comecei a apresentar sangramento. Só que assim, não, o meu corpo não expeliu logo tudo de vez, foi assim, apresentar o sangramento e logo aconteceu, não. Passou dias, alguns dias, e eu realmente comecei a ter o meu aborto, foi no dia 11 de novembro, que foi o dia que eu realmente comecei mesmo o meu processo ali de expelir, né, do aborto em si. Lembrar desse dia não é fácil, gente, não é fácil. E o que acontece? Eu comecei, né, e eu lembro de ficar no banheiro, né, foi onde lugar assim que eu me sentia melhor, com a água correndo no meu corpo, água quentinha, e eu fiquei ali debaixo do chuveiro, vendo tudo aquilo acontecer. E foi um momento assim, o Lucas ficava ali comigo no banheiro, me abraçando, me dando força, me dando apoio. E foi assim o dia inteiro. Muita cólica, muita dor, porque eu não sabia, né, assim, tão ao pé da letra até viver, que o aborto, né, quando você sofre um aborto, sem ser um aborto espontâneo, né, aquele que você saiu, mas ele é como se fosse um parto, né? Então o útero contrai, sai, e às vezes contrai, e até sair tudo, às vezes não é igual com todo mundo, né? E como eu sempre sofri com essas coisas, né, não podia ser diferente comigo, né? Eu sofri bastante. Mas até então estava sendo um nível suportável. Passei a noite, quando foi no outro dia de manhã, eu acordei, claro que eu não consegui dormir bem, né, nessa noite. Quando foi no outro dia, eu acordei com muita dor. Mas era uma dor que eu nunca senti na minha vida. Foi uma dor muito, muito grande, muito forte. E aí eu falei com o Lucas que eu não estava suportando e que eu precisava ir para o hospital. E depois eu trago detalhes aqui, porque de como foi fisicamente passar por isso, tá, gente? Assim, vou trazer bem detalhadamente para vocês. Mas, assim, eu tava realmente num nível de dor altíssimo e achei que eu não ia conseguir chegar no hospital. Mas Deus me deu força para me vestir, porque assim, eu tava sentindo tanta dor que eu não conseguia nem me vestir. O Lucas botou a roupa, pediu o 99 e eu fui para a maternidade. Quando eu cheguei lá, a menina me atendeu, minha pressão estava 18, que a pressão é normal, 12/8, né? Ela estava 18, e eu sentindo muita dor, e eu já não conseguia, assim, responder direito as perguntas que estavam sendo feitas para mim, e aí mandaram chamar o médico, e aquela coisa linda, né, demorada, que é no SUS, né, que vocês sabem como é que é. E o meu nível de dor começou a aumentar, assim, de uma forma absurda. Eu não senti dor de parto, né, gente? Eu tive essa cesariana com 38 semanas, não sabia o que era dor de parto e estava passando por aquilo ali. Me considero uma pessoa muito fraca para dor, eu me considero, e foi bem ruim mesmo para mim.
E assim, eu tava num nível que eu já não conseguia mais responder, eu não conseguia mais falar, porque falar doía, respirar doía, e até o ponto que me colocaram em observação para ver se ia ser necessário, né, me internar ou não. O médico não queria fazer nada disso, porque para ele falou que era normal, que foi o mesmo médico que me atendeu da outra vez. E assim, mas Deus ele cuida, né, dos mínimos detalhes. E Deus colocou umas meninas, umas pessoas naquela maternidade, técnicas de enfermagem muito carinhosas e que foram muito atenciosas comigo. E foram elas que me ajudaram nesse momento, né? Só que quando eu fui para a observação, eu estava sentindo muita dor. E ainda o médico não tinha passado nenhum remédio de dor para mim, né? E foi uma dessas técnicas que intercederam lá e pediram para ele me passar o remédio de dor, porque eu realmente não estava aguentando. E assim, gente, eu estava num nível que eu estava deitada, eu ficava congelada, olhando assim para o teto, e o Lucas perguntando, Juliane, fala comigo, e eu não conseguia falar, eu não conseguia responder. Eu tentava não respirar, porque respirar doía muito. Eu tava com uma contração que não tava, tipo assim, muitos prazo longo, aquele tempo que dá de você respirar e voltar a sentir dor de novo. A minha dor, ela tava de 2 em 2 minutos, de 5 em 5 minutos, e eram contrações fortíssimas. Então, eu não tava aguentando mais, assim, eu achei que eu ia morrer, gente, assim, foi realmente um momento que eu achei que eu ia morrer. Foi um momento assim que eu consegui orar, os momentos em que dava o alívio, eu orava a Deus, falava, pedia a Deus para só estar comigo ali, para não me deixar sozinha passando por aquilo. E o Lucas, ele costuma ser muito resiliente, mas naquele momento eu vi assim, ele muito com medo, né, apavorado, querendo que fizesse alguma coisa por mim, porque realmente assim foi uma cena assustadora. E aí, até que o médico liberou as enfermeiras me aplicarem um tramol, e eles me deram um tramol lá na veia, bem forte. E aí, mesmo assim, demorou um pouco para fazer efeito, mas quando fez o efeito, eu comecei a ficar melhor. E, gente, assim, naquele momento, tudo que eu queria era parar de sentir dor. Tudo que eu queria. Tipo assim, eu não sei se eu fiquei nessa condição em uns 20, 30 minutos, mas assim, parecia que era um dia inteiro, parecia que era a vida inteira, parecia um pesadelo que nunca acabava. Eu só queria que a dor fosse embora. Quando eu comecei a melhorar, ele fez um toque, né, e viu que o meu colo ainda estava começando a dilatar, a abrir. E aí ele permitiu que eu ficasse internada, né, porque por ele eu não ia ficar, mas ele, já que eu estava ali, ele falou, já que você está aqui, eu vou fazer o uso do mesoprostol, que é um remédio que ajuda a abrir o colo do útero, né, para poder expelir, que é feito só de forma hospitalar mesmo. E ali ele me internou para fazer esse procedimento. E aí ele fez, né, eu usei 4, depois tive que botar mais 4, e depois quando eu falar, né, de forma mais detalhada sobre a parte física, eu vou contar esses detalhes para vocês de como foi a minha experiência. Mas assim, gente, é uma coisa horrível. Foi duas sensações que eu senti, né? Eu senti muita tristeza, né? Veio psicóloga conversar comigo, e assim, eu tava num quarto que tinha uma incubadora de neném. Então, assim, poxa, eu pensei, caraca, eu poderia estar aqui sim, só que com o meu neném no braço, né? E não aqui fazendo a eliminação dele. Mas aquele momento ali, depois da dor, passou a ser um momento tranquilo. Eu comecei também a sentir um pouco de alívio, porque eu sabia que aquilo estava acabando. E assim, eu comecei a ficar numa ansiedade muito grande para logo fazer a minha ultra e saber que eu tinha expelido tudo e que eu ia ficar melhor, que eu ia começar a viver minha vida. Porque naquele momento ali, daquela espera, né, que ali eu não podia fazer muita coisa, meu corpo me limitando, e o psicológico mal. Então, assim, eu só queria que a minha vida voltasse ao normal. Sendo que, assim, falando emocionalmente, não tem como a gente
simplesmente esquecer que isso aconteceu, né? Mas eu queria, na questão física, o físico eu queria naquele momento que aquilo ali se resolvesse. E no outro dia eu fui liberada, já fui logo fazer uma outra, e viu que ainda tinha alguma coisinha, mas que não tinha ficado assim, resto de nada, que o meu próprio corpo ia continuar a limpeza e que estava tudo bem. E assim foi feito. Depois eu ainda sangrei uns dias depois desse acontecido, e depois parou. Percebi o meu corpo ainda voltando, sabe, gente? Não é nada assim no piscar de olhos. E agora, né, eu tive a minha segunda menstruação depois, no caso a primeira, né, menstruação depois de tudo que aconteceu. Então, assim, é etapas, sabe? É etapas, e que não são etapas fáceis, são etapas muito difíceis, porque são muitas coisas para elaborar, muitas. Eu gostaria muito assim de falar para vocês assim, ai gente, agora eu sinto isso, eu senti aquilo e foi assim, sabe? Ter tudo muito resolvido para chegar aqui para vocês e falar, mas eu acho que não tem como, sabe? Só tem como saber o que é essa dor de uma perda quem realmente perde, né? E eu percebi que as pessoas falavam isso, né? Que o aborto é uma dor invisível, né? Quando a gente perde, assim, é um luto invisível. Eu falei, cara, é muito real. Porque as pessoas falam como, de uma forma muito comum, sabe? Ah, você não viu, não chegou a nascer. Não, é como se fosse, sabe? Vem outro, daqui a pouco vem outro. Daqui a pouco deixa de dar outro. Como se um substituísse o outro, sabe? Mas quem já passou por isso sabe a dor que é. Sabe o vazio que deixa. E do quanto isso mexe emocionalmente com a gente. E que não tem como, tipo assim, de fato, você ser a mesma pessoa depois de uma situação dessa. Mas hoje, gente, na medida do possível, eu tô bem. Eu tô conseguindo, né, até falar sobre isso. Eu não conseguia, assim, eu fiquei num estágio tão mal que eu não queria nem pensar. Quando eu pensava em tudo que eu tinha vivido, que eu começava a falar comigo mesmo, sabe, no passo a passo e tal, aquilo me gerava tanta dor que eu tinha que fazer qualquer outra coisa para me esquecer aquilo, sabe? Eu não queria nem lembrar do que eu tinha vivido. Então hoje vir aqui falar para vocês é uma coisa boa, né? Sinal que aos poucos Deus está sarando essa ferida dentro de mim, né? E vai chegar um momento que será uma lembrança ruim, né? Que não vai doer tanto quanto dói hoje. Cada dia dói um pouco menos, né? Mas esquecer jamais, né? Muita gente pergunta, Juliane, você vai querer outro? Assim, é uma pergunta que eu nem sei responder para mim, quem dirá para vocês, né? Eu acho que é um processo de cada vez. Acho que é o momento de eu ainda estar elaborando tudo isso na minha cabeça, porque é algo que mexe com tantas áreas da nossa vida que, assim, não tem como a gente simplesmente falar, eu vou ter outro. Tá? Eu vou ter outra, se perder tudo bem, eu não consigo pensar dessa forma. Então, eu teria que estar preparada e eu não me sinto preparada, mas de qualquer forma também é algo assim que eu já conversei com o Lucas é um esposo muito compreensível, então assim, se a gente também não quiser ter outro, né, optar em não ter outro, pra gente também tá tudo bem, nós nos realizamos como pais em ter a Sara, mas assim, é uma coisinha de cada vez, né? Um exemplo é das roupinhas, né? Eu ganhei algumas roupinhas, comprei algumas, o Lucas comprou algumas, eu ganhei algumas e eu não consegui até hoje pegar essas roupas para olhar. Elas estão no mesmo lugar que eu deixei elas. Nem para guardar em outro lugar eu consegui pegar a bolsa para guardar em outro lugar. Porque eu não quero olhar. Então, é uma coisinha de cada vez, é um dia de cada vez. Mas eu quero dizer já de antemão, eu vou falar isso melhor no outro vídeo, mas eu quero dizer de antemão, gente, que Deus não deixou de ser bom por Ele ter feito me passar por isso, porque eu não sou a única. Tem muitas mulheres que infelizmente passam por isso todos os dias, e eu entendi que eu não preciso entender certas coisas. Eu preciso aceitar a vontade de Deus na minha vida, isso eu preciso fazer.
porque Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe o amanhã, ele sabe o que a gente suporta, o que a gente não suporta, e ele com certeza tem a resposta do porquê ele permitiu isso na minha vida. Mas é algo que eu não preciso saber, porque eu sou uma pessoa que estou aqui para servir a ele. Então, ele sabe do que é melhor para mim. Falar para vocês isso não é fácil, e nem assim, viver isso é fácil. Não significa que eu não chorei, não significa que eu fiquei triste até com Deus. Fiquei, gente, fiquei, porque é o momento que a gente fica assim, cara, eu não entendo. E eu queria chegar aqui muito bonita, falar pra você, ai, amor, corações, nossa, entendo tudo. Mas não é assim que funciona, não, sabe? Senti muita dor, não questionei com os meus lábios de falar, mas no meu coração eu questionei muitas coisas com Deus. Mas depois eu entendi, né, que eu realmente, assim, não preciso entender tudo, e que o que me basta é a graça e o amor dele. Porque em todos os momentos o Senhor falava que estava cuidando de mim. Ele não me prometeu nada, né? E ele cuidou de mim, né? Eu digo prometer assim, ele não prometeu que ia salvar meu bebê, que eu ia, né? Enfim, ele não me prometeu nada, mas ele disse que estaria comigo. E ele esteve cuidando de todas as coisas. E é por ele que eu levantava todos os dias. Eu levanto todos os dias, porque não é fácil passar por uma situação dessa e dizer que a gente fica 100% bem, não fica, né? Eu tinha dia que eu não queria levantar, não queria ver ninguém, não queria viver mais, mas a graça e o amor de Deus me levantava todos os dias. Então, se eu fosse dizer alguma coisa para você que está passando por essa situação hoje, eu diria que, por incrível que pareça, e por mais que você não veja isso, vai passar. Essa dor vai passar, e acredite que o melhor de Deus para sua vida virá. Se você quiser tentar outro futuramente, tenta, sabe? Faz o que o seu coração pedir. Se você não quer tentar, também não tenta, mas saiba que você não está sozinha. Tem muitas mulheres que passam por isso, e o que a gente precisa fazer é isso, é se abraçar, é se acolher, porque é uma situação realmente bastante dolorosa e que a gente não supera do dia para a noite, e tá tudo bem. Então é isso. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe esse vídeo. Vou gravar os outros vídeos, então fiquem atentos, porque essas partes detalhadas vão ajudar bastante quem está passando por esse momento. Mas já compartilhe esse vídeo. Ajude, porque é um momento muito delicado. E às vezes, se você não sabe falar algo para essa pessoa, encaminha, né, os vídeos, não só o meu, mas de outras pessoas que possam ajudar essa pessoa a passar por esse momento. E você que está passando por esse momento, que está me assistindo, sinta-se abraçada demais, sinta-se muito abraçada. Você não está sozinha passando por esse momento, não está. Acredite, né, que por mais que não pareça, mas Deus está com você. E se agarre nesse momento às pessoas que você ama, quem te faz bem. Se permita ser frágil nesse momento. Eu tive muita dificuldade com isso, né, porque eu sempre fui muito assim, eu faço, aconteço, mas foi um momento assim que eu precisava realmente ser frágil, ser menina, e eu me permitia isso. Então se permita isso, tá? Você não precisa ser forte o tempo todo, você pode chorar sim, você pode sentir sim, abrace também esse sentimento ruim, porque faz parte, mas saiba que o dia ensolarado também vai chegar, que essa dor ela não vai persistir para sempre, tá? Se tiverem perguntas, pode deixar perguntas que eu respondo, tá? E é isso. Um abraço bem apertado, bem acolhedor. Fiquem com Deus.